bom dia a todos e todas. Hoje a gente começa com o nosso primeiro encontro do CEPOP Convida do ano de 2024, e quem participa com a gente hoje é a Ana Javes Luz. Eu vou fazer uma apresentação bem breve antes de passar a palavra para ela. Queria já começar te agradecendo, Ana, sei que a gente já conversou aqui nos bastidores, mas te agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite de participar dessa atividade do CEPOP. A gente vem fazendo já há algum tempo, né, desde a época da pandemia, quando nós iniciamos, e nós achamos interessante manter essa atividade, porque acho que é uma forma também dos nossos alunos e as pessoas que se interessam, né, por entender a perspectiva de pesquisa de outros colegas da área. Então, te agradeço por poder conversar conosco nessa manhã aqui de sexta-feira. Então, só apresentando a Ana muito rapidamente. A Ana é a pesquisadora vinculada ao Núcleo de Pesquisa em Comunicação Pública e Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é membro da coordenação do Observatório de Comunicação Pública e integra também um grupo internacional de pesquisa chamado DRIAD, ligado à rede cariniana de preservação digital. Ela é doutora e mestra em Comunicação e Informação pelo PPG-Com, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela desenvolveu a tese, da qual ela vai falar conosco sobre hoje. E também é bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Federal do Ceará. E atualmente também a Ana é diretora executiva da Pinacoteca do Ceará. Então, Ana, eu passo a palavra para você que você possa dar início, e fique à vontade, depois eu reapareço aqui para a nossa conversa. Combinado. Bom dia, gente. Eu vou marcar aqui um tempinho, por isso que eu não estou olhando para a tela, tá? Que eu vou marcar aqui um tempinho, iniciar. Bom dia a todas, todos e todes, que eu não estou vendo, mas que eu sei que estão aqui conosco. Em especial, um bom dia para a professora Michele, para o professor Emerson, que me deu a honra e a alegria também de estar na banca de avaliação dessa tese, que eu vou conversar aqui agora com vocês. Essa pesquisa eu comecei a desenvolver ainda no mestrado, tanto mestrado como doutorado, quanto a Michele disse, né, foram realizados no grupo de pesquisa Núcleo de Comunicação Pública e Política, no âmbito do programa de pós-graduação lá da Federal do Rio Grande do Sul, com orientação da professora Maria Helena Weber. E já no mestrado, esse tema, que é o tema da preservação e da possibilidade de acesso à comunicação governamental produzida no âmbito dos governos, né, como uma forma de memória comunicacional. E o que é essa preservação, ou o que é esse apagamento, que é o que tanto a dissertação quanto a tese acabam por revelar, impactam nas nossas democracias, né? Ela foi defendida em dezembro de 2021, a pesquisa começou ali em 2015. Ela hoje é um projeto de lei que tramita muito lentamente na Câmara dos Deputados, por conta lentamente, muito em função dessas turbulências que nós estamos vivendo desde 2016, o projeto tramita justamente desde 2015, andou muito rápido no primeiro momento, e desde a cassação da presidenta Dilma, que ele passou a andar bem devagarinho, mas eu ainda tenho muita esperança de que esse tema, da forma como eu vou apresentar aqui para vocês, e que é tão carente de uma regulação e de medidas públicas que combatam algumas das consequências que a pesquisa evidencia, que esse tema possa ser regulamentado, inclusive na legislação brasileira. Então, a tese se volta para o governo da presidenta Dilma Rousseff. Ali na dissertação, acho falar aqui em uma frase, né? Eu me dediquei a evidenciar como o tema era importante e carente de investigações. Então, na dissertação de mestrado, eu investiguei o site oficial de 27 capitais brasileiras em períodos de transições governamentais, num período de 8 anos, a comunicação que existia num mandato de 4 anos, e se essa comunicação permaneceu no mandato do gestor que veio na sequência, mais 4 anos. Se permaneceu nos sites oficiais. E na época, pesquisando os 27 sites, 26 capitais e a capital e o Distrito Federal, ali já se evidenciava que cerca de 30% dos sites investigados não tinham nenhum conteúdo
de comunicação produzido durante governos já encerrados. E ali eu já problematizava o que é que isso podia trazer de impacto negativo para as nossas democracias. A minha área de atuação sempre foi essa, de pesquisa também, de comunicação pública, política e governamental, e os impactos que isso traz, tanto para a nossa pesquisa, quanto para o campo profissional também, né? Aí, na tese, eu me volto para o governo federal, eu inicio a tese em 2017, muito mobilizada pelo golpe que caçou a presidenta Dilma em 2016, e muito preocupada com o que seria possível encontrar ainda e atualmente, né, na época e atualmente, desse governo. Nos sites oficiais, no site oficial da Presidência da República, seremos capazes de acessar a comunicação que essa presidenta produziu no seu período de governo, quais são os impactos de acessar ou não esse material. Então, aqui, esse tema de pesquisa, né, que é a relação entre comunicação pública e a preservação da comunicação governamental e a memória nas democracias. E o meu problema de pesquisa eu já antecipei aqui para vocês um pouco na fala, né, que é como o acesso a esses produtos, que são derivados da comunicação da presidência, contribui para a formação de diversas memórias, né, e aí também eu fui buscar muito uma ancoragem teórica nos estudos da memória, nos estudos da história, para poder ancorar conceitualmente, né? Então, das memórias política, social, cultural e comunicacional do país. Qual a importância dessas memórias para a nossa democracia? Opa, aqui não carregou para mim. Carregou para vocês o terceiro slide? Da hipótese, sim. Então sou eu que não estou vendo aqui. Carregou agora. Então, a hipótese é que a comunicação governamental produz e veicula registros jornalísticos, publicitários, eventos, discursos que são necessários e exigidos, né, a visibilidade e a transparência das democracias. E aí eu tenho aí na hipótese uma conceituação que eu trago e vou lá no final da tese defender, que ela conforma o que seria uma memória comunicacional, constituída a partir desses registros. A tese inteira eu vou colocar que tão importante quanto preservar, ou seja, não destruir esses registros, e em sua maioria hoje a nossa comunicação é nascida digital, estamos aqui nesse ambiente digital também, tão importante quanto preservar é garantir o acesso, porque preservar e eles estarem indisponíveis para consulta, né, não cumpre esse papel, tanto de visibilidade quanto de transparência. Então eu escolho a presidenta Dilma, o seu período de governo, né, e vou justificar aí a primeira presidenta mulher que nós tivemos, quais são os grandes acontecimentos públicos que marcaram o seu período de governo e a importância de continuar tendo acesso à comunicação que o governo produziu nesses períodos que são historicamente importantes para o nosso país, né? E aí fui para o desafio de constituir um corpus que desse conta de evidenciar a importância dessa comunicação. E aqui eu faço um parênteses, que a gente está no ano eleitoral, né? Então, tanto essa tese evidencia que há um entendimento ainda predominante de comunicação governamental ser vista como uma propaganda do governo e, portanto, algo de cunho de interesse privado e não de interesse público, talvez por isso seja mais fácil a gente lidar com isso que eu vou demonstrar, que é esse apagamento dessa comunicação, quanto nos períodos eleitorais. Eu também fiz algumas derivações da pesquisa em alguns congressos, congresso da Compolítica, em alguns debates também de associações que eu faço parte, sobre a importância desse material que é produzido de comunicação durante os governos permanecerem disponíveis, inclusive, nos períodos eleitorais. Porque a legislação eleitoral hoje, que é interpretada, tanto a legislação eleitoral, a nossa legislação, ela é modificada pelo Legislativo Federal, pela Câmara, né? A cada 2 anos a gente tem ali ajustes do nosso regramento que vai valer para o período eleitoral seguinte. E assim também a lei eleitoral, no que diz respeito à propaganda e à comunicação que pode permanecer em cargos que estão em disputa, ela também é interpretada a cada 2 anos. E cada vez mais você tem uma interpretação muito rígida
de que todos os conteúdos que foram produzidos por um governo que está em disputa têm que ser tirados do ar, porque ele desequilibraria, né, a disputa, já que o cargo está sendo disputado e pode até ser um caso de reeleição. E isso também volta a ser entendido, então, como a comunicação governamental, que é uma comunicação de interesse público, sendo tratada como uma comunicação de interesse privado, como propaganda, né? E isso também impacta nas disputas eleitorais. Impacta negativamente retirar esse conteúdo, isso que eu quero dizer. Então eu fui reconstituir a comunicação da presidenta Dilma, pesquisando como locus de pesquisa no site do Palácio do Planalto, no site da SECOM da Presidência da República e no site da Biblioteca da Presidência, que é um grande arquivo de todos os presidentes que já tivemos, né? Essa busca, só essa busca para constituir a importância dessa comunicação já foi dificílima, porque muita coisa não estava disponível, ou com um acesso muito difícil. Aqui um pouquinho do percurso da pesquisa para vocês, né, que acho que muitos que já estejam numa fase mais avançada vão compreender que a gente precisa necessariamente começar por um estado da arte, uma revisão de literatura aprofundada. Então eu fiz uma pesquisa histórica de cenário nacional e internacional sobre preservação de sites oficiais, porque eu também fui caminhar numa seara que não era a minha seara original de pesquisa, que é a ciência da informação, que é essa coisa da preservação digital, de arquivos nascidos digitais, porque a comunicação hoje é basicamente uma atividade nato digital, seus produtos são nascidos digitais, né? E, enfim, eu vou falar um pouquinho mais na frente. Acompanhei o site do Planalto durante todos esses anos, de 2016 até a defesa da tese, para observar as suas mudanças. Fiz a caracterização da comunicação da presidência, como eu disse, fiz pesquisa documental. Então é isso. E no final eu chego com uma proposição do que seria esse conceito de memória comunicacional, que é a contribuição que a tese pretende dar ao nosso campo, né? No quadro teórico, rapidamente, eu me ancorei em 4 eixos, né? Um eixo maior, que é a democracia, porque, inclusive, essa pesquisa não faria sentido em outro regime que não fosse o regime democrático, que exige visibilidade e transparência. Comunicação, muito ancorada no que o nosso grupo de pesquisa também trabalha e se aprofunda, né, que é comunicação pública, comunicação e democracia, e o meu recorte específico de comunicação governamental, e fui me ancorar também na informação, na ciência da informação, como eu disse, para trabalhar com os conceitos de transparência informacional, de preservação digital, e nessa ciência nova que vem se desenvolvendo mais velozmente aí nos últimos 10 anos do arquivamento da web, e de memória, né, para falar de memória, de arquivo e de direito e dever de memória. O meu demora para carregar um pouquinho, tá? Por isso que eu dou essas pausas. Então, desenvolvi algumas categorias instrumentais de análise para caracterizar aquilo que eu encontrei nos sites oficiais, para dar qualidade àquilo que eu conseguia ainda identificar como tendo sido a comunicação da ex-presidenta, o que é que estava disponível, e me vali também, e foi super importante, de pesquisas, especificamente era uma pesquisa de mestrado, de uma mestranda que, à época, pesquisava a comunicação da presidenta Dilma na internet, no site da presidência, mas ela fazia a pesquisa quando Dilma ainda era presidenta. Então, tudo estava disponível. E a tese dela supriu inúmeras lacunas com os registros que ela colocou, ou a tese não, a dissertação, com os registros que ela colocou na dissertação, supriu inúmeras lacunas e também foi objeto de prova, de constatação do que existia e não existe mais já desde a minha pesquisa alguns anos depois, ou seja, foram excluídos do site, né? Não tem mais acesso àquele conteúdo. Então essas foram as tipologias de comunicação que eu fui buscar identificar, para inclusive dar o seu peso, até mesmo financeiro, né? Voltando aqui um pouquinho, até mesmo financeiro, quanto isso impacta no orçamento público, quanto a nossa atividade de profissionais do campo da comunicação, aí eu estou falando também do fazer profissional, né? Eu estou falando de dezenas, centenas de profissionais contratados, dezenas, centenas de milhares de reais investidos na produção, na veiculação e no armazenamento desses conteúdos. Então, o que é que significa você simplesmente suprimir isso, inclusive do ponto de vista das finanças públicas, do que foi investido? E as categorias normativas para defender
essa hipótese da memória comunicacional, em que eu trabalho ancorada ali nos 4 eixos teóricos, né, de democracia, comunicação, informação e memória. Então aqui, muito rapidinho, né, eu passei por uma reconstituição histórica e documental de como outros países fazem preservação dos seus sites oficiais, e destaquei o caso dos Estados Unidos, porque lá é uma lei que os sites dos ex-presidentes da República, no final do mandato, eles são inteiramente baixados e depois disponibilizados para navegação online ao fim do mandato de um presidente. E isso é feito pelos arquivos nacionais e é uma legislação federal. Então, você consegue navegar nos sites dos ex-presidentes e ver o que eles produziram. E o presidente novo, quando ele assume no dia de sua posse, ele recebe o site disponível para que ele comece a sua história, mas o anterior está todo preservado num site específico dos arquivos nacionais. Então, isso virou uma referência. Já no Brasil, eu vou mostrar que desde o afastamento temporário da presidenta Dilma, quando o vice-presidente Michel Temer assume interinamente, enquanto o processo de impeachment ainda tramitava no Senado, a comunicação da ex-presidenta no site oficial da Presidência da República já foi sendo retirada. Num primeiro momento, ele só se apresenta como presidente e coloca ela como ex-presidenta. Mas na sequência, e aí talvez fique pequenininho para vocês darem uma olhada, isso vai sendo apagado. Aqui é o site da Biblioteca da Presidência, que se dispõe a guardar toda a história dos nossos ex-presidentes, e tem muita coisa, mas também eu consegui evidenciar que tem muita coisa que foi excluída e que não está mais disponível para pesquisa, né? Então aqui eu criei um quadro em que eu mostrava o que de cada ex-presidente ainda era possível encontrar, né? E aí eu fui fazendo, num capítulo da tese, essa dicotomia entre a comunicação revelada e a comunicação apagada, sendo a comunicação revelada aquilo que deveria estar disponível, porque em algum momento foi produzido, né, com muito esforço e recursos públicos para dar conta dessa necessidade de transparência e de accountability, e que hoje não está mais disponível. Na época da pesquisa não estava mais disponível. E muito da comunicação revelada, eu retomo aqui o que eu disse, eu só consegui evidenciar, seja por sites e projetos de arquivamento da web, um dos grandes, que é baseado nos Estados Unidos, que é uma grande pesquisa chamada Internet Archive, seja por conta da pesquisa da mestranda, que hoje é mestra, né? Que na época também documentou muito do que tinha da ex-presidenta Dilma na internet. E esse segundo, comunicação apagada, é muito do que eu já não encontrava disponível no site do Planalto. Aqui eu vou dar uma dimensão financeira, né, do que foi investido na época da ex-presidenta, de janeiro de 2011 a maio de 2016, dados financeiros muito difíceis de serem encontrados também. Foi uma pesquisa muito árdua até chegar nesses números, porque eles também não estão facilitados para a pesquisa, né? Aqui, em números de produtos, de ações de comunicação que foram produzidas, tudo isso para dar a dimensão do que se perdeu de fonte de pesquisa e de acesso, né? Então, aqui, mais uma vez, captura de telas evidenciando o que é que existia no site do Planalto, né? E aqui um pouco do que foi sendo apagado, né? Assim que o Michel Temer assume, isso é 13 de maio, Dilma foi afastada na madrugada do dia 12 de maio. No dia 13, o site já estava alterado, né? E aqui, no dia 23 de maio, apenas 10 dias depois, eu só tinha 307 conteúdos com o nome da ex-presidenta Dilma Rousseff, entre todas essas tipologias disponíveis. Ela que foi presidenta durante 6 anos, né? Aqui também, quando eu peço só notícias, eu só tenho 78 notícias, que é um dos principais produtos que o jornalismo produz cotidianamente nas suas assessorias de comunicação, né? E aqui eu vou mostrando, então, esse apagamento paulatino. Em 2019, eu só tenho, acho que são 6 notícias que tem aí, né? Ou melhor, são 6 produtos no total. Aqui é a Biblioteca da Presidência. Eu mostro que em abril de 2018 a gente ainda encontrava notas oficiais e artigos. A Biblioteca da Presidência é uma instituição oficial do governo federal e que se apresenta como lugar onde tem a memória dos nossos ex-presidentes. Em abril de 2018 eu ainda tinha notas oficiais e artigos, por exemplo.
em setembro de 2021, esses dois conteúdos, por exemplo, não estavam mais disponíveis, né? Então, isso foi uma ação continuada, né, que aconteceu. E eu vou falar, então, a partir dessa análise do acervo, qualificando, a partir daquelas categorias normativas, desses impactos, né? No âmbito da democracia, a tese evidencia que a publicidade ela é parcial, que ela comprometeu a accountability que a gente exige em regimes democráticos, né? Que a comunicação, apesar do que está disponível ainda ser plural do ponto de vista temático, eu encontrei disponível assuntos de diversas ordens ali, não houve o que a gente poderia caracterizar como uma censura, tipo, o novo gestor retirou tudo que diz respeito à diversidade. Não houve isso, mas fica evidenciado que essa retirada paulatina compromete essa capacidade de acompanhar essa comunicação. Que do ponto de vista da informação, o acesso, portanto, foi parcial, prevaleceu um conceito que na ciência da informação está lá bem caracterizado, que ao invés de transparência informacional, a gente tem uma opacidade informacional nesse espaço da presidência da República, e que, portanto, esses inúmeros apagamentos indicam um passado ausente e tentativas de manipulação da memória, né? Essas são as características que eu encontro quando eu aplico as categorias normativas na análise do nosso corpus de pesquisa. E aí eu faço essa proposição de memória comunicacional, caracterizando a comunicação governamental nas suas qualidades que são de instrumentais, né? O que é que permite identificar a autonomia de uma comunicação governamental. Se eu tenho políticas públicas de comunicação claras para quem for pesquisar, qual é a base que o governo utiliza para definir as suas políticas de comunicação? Quais são as estruturas de comunicação que estão trabalhando no governo, né? E quais são os recursos financeiros disponíveis? Isso dá conta da autonomia desse sistema, que pode ser autônomo em relação ao governo da ocasião. Ele pode ser mais perene, como política pública de Estado. Quais são as estratégias de comunicação que são utilizadas? Quais são os discursos que foram feitos naquele período? E aí, sobre os discursos, eu estou atenta que passaram meus 20 minutos, mas a gente já está aí no finalzinho, esses discursos, uma questão que eu coloco muito na tese e nas discussões que eu fiz posteriormente é que é possível hoje, provavelmente, você reconstituir o governo da ex-presidenta Dilma muito mais pelos registros que a mídia profissional ou alternativa fez do período do que pelas fontes oficiais do site do Planalto. Mas o que é que isso também significa? Se eu for reconstituir esse período de governo apenas pelos discursos midiáticos, ou majoritariamente pelos discursos midiáticos, quando há inúmeras pesquisas acadêmicas que já demonstraram que a mídia, naquele período, foi profundamente hostil àquele governo. Então, não ter o balanço, não ter a posição oficial na forma de discurso, de notas oficiais, de pronunciamento, das transmissões, das lives, também é um problema, né? E das mídias que esse governo ou implementou, ou mantinha e mantém. Tudo isso constitui essa comunicação governamental que eu vou defender que, a partir da preservação e, sobretudo, do acesso público, permite essa memória comunicacional, formada por dimensões de memória que são dimensões da política, dimensões administrativas, eu também recupero como é que esse governo se conformava e tratava a comunicação, da nossa cultura, como é que esse governo se comunica, inclusive um vídeo publicitário do tema mais duro que possa ser, economia ou trabalho, também fala da nossa cultura e da cultura de um tempo, recortado temporalmente. A nossa dimensão de uma memória social e, claro, de uma memória comunicacional. Essa é a proposição que eu faço ao final da tese. E aí, como eu disse, aqui foram exemplos que eu usei nas últimas eleições, em 2022, vamos ver como é que a gente coloca agora, né? Então, aqui foi uma decisão, né, da CGU, que em outubro de 2022 impôs sigilo à transcrição de discursos presidenciais, entendendo que aquilo desequilibraria as eleições. Lembrando que em outubro de 2022 o presidente era Jair Bolsonaro e os discursos presidenciais estavam sendo muito questionados por uso indevido da máquina pública, né? Então, assim, era importante ter acesso a esses discursos, inclusive, como prova de
de descumprimento de legislação, né, brasileira. E aqui também, então, eu fui olhar os discursos e os discursos estavam, de fato, sendo excluídos. O último discurso disponível era de agosto, e eu não tinha nenhum discurso de agosto em diante disponível no site, né? E só para finalizar, então, esse é o projeto de lei que surgiu da minha pesquisa de mestrado. Ele foi um projeto de lei que, ao identificar ali no mestrado, como eu falei, que nós tínhamos um vácuo acadêmico sobre esse tema, ele não estava sendo discutido, e tínhamos um vácuo legislativo. Eu não tinha regramento jurídico que impedisse que esses apagamentos em sites oficiais, que são mídias oficiais bancadas com recursos públicos, estivessem acontecendo. A pesquisa de mestrado olhou ali as capitais brasileiras. Com essa identificação dessa lacuna, a gente entrou em contato com uma deputada com quem eu já trabalhei, eu, né, moro no Ceará, uma deputada federal cearense, que é a deputada federal Luiziane Lins, do Partido dos Trabalhadores, e ela apresentou ainda em julho de 2015 um projeto de lei que passou por essas tramitações que estão aí. Uma tramitação que foi muito rápida no seu primeiro momento, as 2 primeiras comissões por onde ele passou foi ainda em 2015. Em 2016, quando entra o golpe da presidenta Dilma, ano eleitoral, ele começa a caminhar muito devagar, mas mesmo assim ele já foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação e hoje ele está na Comissão de Constituição e Justiça. O que é que eu achei que tinha aqui uma tela, o que é que esse projeto prevê? Ele prevê que o gestor público que autorizar ou for negligente com a preservação da comunicação governamental nos sites oficiais sob sua responsabilidade, será responsabilizado do ponto de vista da gestão pública, e aí são essas sanções que foram sendo ajustadas nas comissões da Câmara. E na última comissão, que é a Comissão de Cultura, o deputado, que é o ex-deputado David Miranda, que faleceu também ano passado, há 2 anos, o deputado David Miranda incluiu no projeto de lei a necessidade de também preservar as redes sociais, que é uma discussão que eu não faço nem na tese, nem originalmente no projeto de lei, porque as plataformas digitais de mídias sociais são plataformas privadas e o meu olhar era aquilo que está sob o guarda-chuva e sob a responsabilidade do poder público e financiado com recursos públicos. Mas o deputado David Miranda também inseriu na última comissão, onde ele era relator à época, e foi aprovado dessa forma, a necessidade de também preservar os conteúdos inseridos nos perfis oficiais dos governos nas mídias digitais. E esse projeto está caminhando lentamente, mas eu ainda tenho muita esperança de que ele volte a ganhar fôlego, porque o assunto segue atual, esse apagamento ele segue ocorrendo, eu sigo monitorando dentro das minhas possibilidades. A Michelle disse que eu estou agora na direção de um museu desde que eu defendi a tese, quando eu voltei aqui para o Ceará, mas é um tema que eu continuo debatendo e que eu continuo acompanhando. Acho que é isso, eu agradeço e fico à disposição.